sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa ministração nessa manhã. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto, clamando não apenas que o Teu Espírito nos ajude na compreensão, como também na aplicação prática da Tua palavra. Nós oramos que ela ilumine os olhos do nosso entendimento, que ela gere fé, que correspondência possa ser encontrada em cada um de nós e que nosso coração e mente sejam de fato, ó Deus, encontrados também vulneráveis à ação do Senhor na nossa vida. Nós Te agradecemos desde já pela certeza de que o Senhor não apenas falará aos nossos corações, mas também fará algo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, durante muito tempo ouvi pregadores usar esse texto de Provérbios 3, versos 9 e 10, para nos encorajar na hora da contribuição, quase como que sugerindo: olha, sua contribuição dará resultados, te fará prosperar. Seus celeiros ficarão cheios, seus lagares irão transbordar. E é fato que a palavra de Deus de fato fala isso. Eu acredito, no entanto, que nós temos confundido algo que eu não categorizaria como um elemento secundário, mas principal na interpretação do texto. Celeiros cheios, lagares transbordantes, na verdade fala de uma provisão, né? Hoje em dia a gente vive tanto a mentalidade de crédito, que é primeiro você gasta, depois você paga, que a gente tem até dificuldade de imaginar o que é ter um recurso antes da necessidade. E durante muito tempo, olhando para esse texto, que é uma promessa ousada, não fala necessariamente sobre riqueza, mas fala de provisão antes da necessidade, eu vejo que as pessoas têm confundido propósito com consequência. Qual é o propósito que o texto nos apresenta? É que Deus seja honrado. Qual é a consequência? Que os celeiros se enchem. Mas nós transformamos a consequência em propósito. Eu vou contribuir para ter o celeiro cheio. E o que deveria ser o propósito, que é honra a Deus, virou efeito colateral. Ou seja, nós estamos invertendo as coisas. E é importante que a gente entenda exatamente o que Deus tem em mente. Eu estou no Ministério Pastoral. Em dezembro do ano passado, completei 30 anos. Na minha primeira década, até um pouquinho antes disso, como pastor, eu tinha muita dificuldade de pregar ou ensinar na área financeira, né? Até porque, como igreja, a gente sofria alguns desafios. A gente pagava a conta, genericamente falando, por causa de alguns grupos que ensinavam e tinham comportamentos um tanto quanto extremos, às vezes até escandalosos nessa área de finanças. Eu me lembro, né, de humoristas na televisão usando aquele jargão: pequenas igrejas, grandes negócios, Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. E a gente, preocupado em pregar o evangelho sem colocar empecilhos, ficava morrendo de medo de ser relacionado com esses grupos que muitas vezes nos deixavam desconfortáveis com a maneira como lidavam. Isso nos levou ao outro extremo, o extremo do silêncio, né? O extremo de não falar, de não pregar, de não ensinar, o que é uma falta, né? É uma falta porque a Bíblia fala mais sobre o assunto do dinheiro do que a maioria de nós tem conseguido mensurar. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, no livro O Seu Dinheiro, ele escreve que se você juntar todos os versículos bíblicos sobre fé e oração, você concorda que fé e oração são assuntos importantes para a vida espiritual? Se você juntar essas duas temáticas, todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, você vai encontrar em torno de 500 versículos. Para você ter ideia do quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, né? Howard Dayton observa 2084 versículos nessa área. Outro estudo aponta, se você pegar alguns por inferência, perto de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que salvação. Ou seja, nós não podemos dizer que o assunto não mereça a nossa atenção. O que ele merece é uma ênfase correta. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar o que primeiro Deus me corrigiu
Depois ele passou a de fato ser algo importante na minha própria vida e obviamente depois sim se tornou uma tônica. O tema da minha mensagem hoje é uma questão de honra. Essa mensagem foi o ponto de partida de um livro inteiro que eu escrevi sobre o assunto. E eu acredito que ele é um dos fundamentos de tudo aquilo que a gente precisa compreender. Quando falamos a respeito do dinheiro, aliás, não quero falar do dinheiro, eu quero falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. O ponto central, o ponto de partida é entender esse elemento da honra. E Provérbios nos apresenta exatamente isso. Deus, ele simplesmente propõe a mim e a você que não apenas o honremos, mas que nós o honremos com os nossos bens, com a nossa renda. Não é a única forma de honrar a Deus. Mas você não vai ver nenhuma declaração tão clara, direta, objetiva, específica e contundente na Bíblia sobre honra a Deus, como essa que nós temos na área material e financeira. Não é porque Deus precise da honra. Eu sempre gosto de observar, Deus não é carente, Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem necessidade de autoafirmação. Ele, na verdade, não tem necessidade nenhuma. Ele é um ser absoluto, completo em si mesmo. E o apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Então não há nada que eu e você possamos fazer que seja uma necessidade de Deus. Muitas dessas ordenanças de Deus têm mais a ver conosco do que com Ele mesmo. A honra, eu tenho entendido isso pela palavra de Deus, nessa área material e financeira, ela será na minha e na sua vida um efeito regulador na maneira como lidamos, não só com Deus, mas também com a questão financeira. Tenho também entendido na Bíblia que não adianta apenas você fazer a coisa certa, mas Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. Então, por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas no verso seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, orar é a coisa certa para receber de Deus? Sim. Mas se for feita do jeito errado, ela não funciona, ela não dá resultado. O apóstolo Paulo observa a respeito da ceia do Senhor. Ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, evidentemente que somos abençoados. Mas o apóstolo Paulo escreve, e ele fala a respeito de fazermos a coisa certa do jeito certo. E diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque diz: aquele que come e bebe de modo indigno vai ser julgado. Ou seja, fazer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fazê-la do jeito errado, não vai funcionar. E ao longo de toda a Escritura, essa ideia, essa lógica se sustenta, inclusive no terreno da nossa contribuição. Então o que Deus começou a me fazer perceber, que o pedido dele aqui em Provérbios 3 é por honra. Ainda que ele peça que a honra seja expressa nessa área material e financeira, Deus não está atrás do meu e do seu dinheiro. Deus está atrás de honra. E isso faz uma diferença enorme. Então, eu quero começar dando esse destaque, porque Provérbios é um de vários textos. Se você puder me acompanhar agora em Malaquias, no capítulo 1, eu quero ler com vocês dos versículos 6 até o versículo 10. Nós vamos, de fato, destacar aqui o que Deus quer. Esse é o primeiro tópico da mensagem, o que Deus quer. O texto diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será ele favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Quando olhamos para essa declaração que Deus, por meio do profeta Malaquias, faz,
Evidentemente, o destaque e a ênfase aqui fica por conta do assunto da honra. O filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que a Bíblia afirma que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Deus está dizendo, tanto o filho honra o pai, quanto o servo honra o seu senhor. Então ele diz, se eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então a cobrança de Deus aqui não é sobre ofertas. Aliás, ele está falando a um povo que ofertava. Então Deus não está cobrando oferta, porque se o que ele esperasse fosse oferta, a oferta supostamente já teria sido entregue. Mas Deus está dizendo, o que eu esperava é que as ofertas de vocês me dessem honra. Mas as ofertas de vocês não estão expressando honra. E basicamente o que Deus fala nos versos 9 e 10 é, se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. No verso 10 a declaração é, quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Ele está falando das portas do templo. Deus diz, vocês estão acendendo em vão fogo do meu altar. O modelo de adoração do Antigo Testamento era feito através do sacrifício de animais. Agora, Deus está dizendo, se vocês não vão me dar honra, não precisa nem acender o fogo do altar. Fecha as portas do templo. Em outras palavras, vão parar com a brincadeira. Ou vocês me dão o que eu quero, ou não precisa dar, é nada. E esse foi o ponto de partida, onde Deus começou a me corrigir já há mais de 20 anos atrás. Ele começou a me fazer pensar a respeito daquilo que Ele realmente quer e daquilo que Ele espera de nós. O verso 9 diz, com tais ofertas nas vossas mãos, será que Ele será favorável a vocês? As traduções mais antigas de Almeida diz, aceitaria Ele a vossa pessoa? Algo que eu entendi pelas Escrituras é quando Deus aceita, não é a oferta meramente, é o ofertante. Mas quando Ele rejeita, também não é meramente a oferta, é o ofertante. Você vai ler em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, o assunto das ofertas envolve não só a maneira como Deus nos olha, como Deus nos trata, mas envolve também uma expectativa específica. Qual é a expectativa? Deus está dizendo, eu espero que vocês me deem honra. O que significa honra? Se você olhar no dicionário, você vai descobrir que honra é o ato de honrar. Se você buscar a definição do verbo honrar, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Basicamente, Deus está dizendo, eu quero que vocês me distingam. Eu quero que vocês façam diferença. Distinção. Distinção do quê? Esse é um ponto muito importante. Daqui a pouco nós vamos explicar ele de uma maneira mais detalhada. Mas eu mencionei aqui o fato de que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Se o que Deus quisesse, se o interesse dele fosse na oferta, então supostamente qualquer oferta estaria boa. Porque a gente teria atendido o que Ele quer. O Senhor quer oferta, a oferta foi dada, o Senhor conseguiu o que queria. Mas quando você vê gente como Caim ofertando e Deus não aceitando a oferta, é evidente que Deus está dizendo o quê? Eu nunca quis a oferta. Eu queria a forma correta de você entregá-la. Aliás, é exatamente isso que a gente lê em Gênesis 4. Se você puder, me acompanhe. Dos versos 3 a 7 a gente lê assim: aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O verso anterior diz que Abel era pastor de ovelha, mas Caim, seu irmão, era lavrador. O texto continua e diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando Deus diz, se fizer o que é certo, obviamente o certo não era meramente ofertar, senão a oferta teria sido aceita. Deus não está falando do que foi feito, Deus está falando do como foi feito. E qual a diferença entre a oferta de um e a oferta de outro? Bom, o texto pontua que Abel entregou das primícias do seu rebanho. O que a palavra primícia significa? Os primeiros frutos. Isso significa que enquanto pastor de ovelhas, o resultado, o fruto do seu trabalho era a multiplicação do rebanho. Quando as primeiras crias nasceram, em vez de comer, de usufruir do rebanho, ou meramente armazenar, dizer, estou acumulando, aumentando o patrimônio, Abel vai e toma dos primeiros frutos e sacrifica ao Senhor. O que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor primeiro, eu por último.
E o que é que Caim fez? A Bíblia diz Caim no fim de uns tempos. A tradução que eu li diz no fim de um certo tempo. Tem versões que dizem no fim de dias, ao cabo de dias. A verdade é que a palavra tempo, ela é indeterminada no original hebraico. Nós não sabemos se está falando de dias, semanas ou meses. Mas o que é inquestionável ali, é bem preciso, é a palavra fim. No fim de um tempo. Enquanto Abel coloca Deus primeiro e põe a si mesmo por último, Caim deixou Deus por último. Ele colhe do fruto do seu trabalho, ele come do fruto do seu trabalho, ele usufrui do fruto do seu trabalho, e depois no fim diz, vamos botar Deus na história? E quando Deus entra por último, ele não entra na mesma categoria de Abel, sendo honrado, sendo distinguido. E obviamente quando Deus protesta, se você fizer o que é certo ou não fizer o que é certo, deixa-se claro nas entrelinhas que havia algum tipo de orientação e de instrução básica sobre como aquilo deveria ser feito. Mas basicamente, o que ambos entregaram foi uma oferta. Mas o que só Abel entregou foi honra. Foi a distinção que a oferta comunicaria. E se Deus quisesse a oferta, qualquer oferta estava valendo. Mas quando você vê gente como Ananias e Safira, cuja oferta não foi recebida, não foram abençoados, pelo contrário, foram julgados, é evidente que Deus nunca esteve atrás do meu e do seu dinheiro. Deus sempre esteve atrás de honra. E esse princípio ele vai aparecendo ao longo de toda a Escritura. Eu gosto de achar aquilo que é padrão, aquilo que é recorrente nas Escrituras. Olha o que diz Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Sentado diante da caixa de ofertas, é o gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante que a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas davam. Ele observava o como. O texto segue e diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando Jesus chama os discípulos para conversar sobre quem deu mais, embora a ênfase não seja de que ele observava o quanto e sim o como, eu fico imaginando como pode ter sido essa conversa. Se Jesus vai direto no ponto, como o resumo do texto parece sugerir, se ele de alguma forma abriu e permitiu a participação, caso tenha feito isso, eu fico imaginando na minha cabeça como seria. Se Jesus, por exemplo, tivesse feito uma pergunta, quem que vocês acham que deu mais? Imagino um dos discípulos dizendo, olha, aquele camarada magrinho, alto, que passou aqui, virou 2 sacoladas de moeda. E penso numa coisa que era escandalosa, eles não tinham papel moeda para contribuição, não tinha transferência eletrônica. Pensa em algo que era escandaloso, era o barulho das moedas, do metal batendo. Ou como diziam os antigos, tilintando. Você sabia, Reginaldo, que existe esse verbo tilintar? Usava-se antigamente. Hoje a gente não usa nem mais a moeda, o que diz respeito a eles. Aí eu imagino o outro falando, não. Você está mencionando o camarada alto ali, mas teve o baixinho, gordinho de turbante. Virou uma sacolada só, mas o outro que virou as 2 era de prata. Aquele ali virou moedas de ouro. Com certeza valia mais. E quando está no meio daquele debate, Jesus diz, não, vocês estão errados. Quem deu mais foi uma viúva pobre. Só a ideia de uma viúva, que já é alguém que não tinha rimo de família, já sugeria que provavelmente não houvesse renda. Mas quando ele classifica pobre, está dizendo, além do estado de viuvez, não tinha reserva, não tinha condição nenhuma. E eu fico imaginando a turma tentando processar. Quanto é que ela deu? Que a gente nem reparou ela passando aqui. Jesus diz, ela deu 2 leptos. A Bíblia fala de 2 moedinhas. O original diz 2 leptos. Quando se fazia o câmbio e trocava pela moeda do Império Romano, os 2 leptos juntos davam 1 quadrante. O quadrante era a menor moeda do Império Romano. Ou seja, na perspectiva contábil, não tem como dizer que essa mulher deu mais, porque a Bíblia diz que os ricos deram grandes quantias. Mas esse é justamente o ponto. A forma como a contabilidade do céu funciona é diferente da nossa. Na nossa, normalmente, nós estamos pontuando o valor e a quantidade de acordo com a moeda corrente. A forma como o céu pontua as nossas dádivas não é baseada nessa moeda terrena. A moeda do reino de Deus é a honra. E Jesus está dizendo, essa mulher deu mais honra do que os ricos. Por quê? Jesus disse que os ricos agiram como Caim. Os ricos deram do que lhes sobrava. Então o camarada ganhou, gastou, fez tudo que queria. Depois no final olhou para trás e disse, sobrou, dá para Deus.
A pergunta é, se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado na história? Não. Ele entra, mas entra no fim. Agora, quando Jesus disse que essa mulher deu todo o sustento, ele está dizendo, ela poderia talvez comer uma tapioca quando saísse dali, mas ela escolhe dizer, Deus primeiro, eu por último. Deus à frente das minhas necessidades básicas. Não importa quão pouco recurso eu possa ter, Deus primeiro. E na moeda do reino de Deus, e Deus está procurando honra e não dinheiro, essa mulher ofereceu muito mais. Quem está entendendo? Então, se eu e você não compreendemos o que Deus quer, nós não vamos nem saber como corresponder com Ele. Ok, pastor Luciano, o senhor pontuou e deixou claro que Deus está interessado em honra e não no dinheiro ou na oferta em si. Mas a pergunta é, por que Ele pediu honra nessa área material e financeira? Como eu disse no início, vou repetir, há outras formas de honrar a Deus. Jesus cita em Marcos 7, versos 6 e 7, uma profecia de Isaías, onde ele diz, esse povo me honra com os lábios. O que fizemos agora há pouco no culto, adorando, cantando ao Senhor, foi um gesto de honra a Deus. Ou seja, honrar a Deus com os bens não é a única forma de honra, mas como eu disse antes, em nenhum outro assunto Deus foi tão direto, contundente, objetivo, específico, como quando pediu honra em relação à questão financeira. Por que Deus pediu que nós o honrássemos nessa área? Esse é um ponto importante. Eu diria porque esse assunto relacionado ao dinheiro é algo delicado. Não é o dinheiro em si que é algo delicado, mas a maneira de relacionar com ele, obviamente, acaba se tornando algo delicado. Por que eu digo que não é o dinheiro em si? Porque muitas vezes nós confundimos qual é o problema. Eu lembro de uma conversa com um irmão, anos atrás, e ele vira para mim e diz, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando ele falou isso, eu repeti, eu falei, a Bíblia nunca falou isso. Ele falou, claro que falou. Eu falei, não falou. Falou, não falou, e nós começamos a discussão. Eu falei, onde é que está isso? Não, está em algum lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu sei que está lá, que o senhor já falou disso? Eu falei, olha, você deve estar se referindo a 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, que diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele está aqui. Eu falei, não, o que está aqui é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Se o dinheiro é a raiz de todos os males, só tem problema quem tem dinheiro, ou seja, a maioria de nós não teria muito problema. Eu falei, agora, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tu pode estar mais quebrado que arroz de terceira, naquele estado que se chama a mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado, e além de não ter grana nenhuma, está falido e quebrado, você, por teu amor ao dinheiro, tem a raiz de todos os males sem ter grana. Então eu falei, não dá para você achar que o problema é o dinheiro. O problema é o que você sente pelo dinheiro, é a forma como você relaciona com ele. É aí que eu e você precisamos entender a definição de honra e o que Deus pediu. Se o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, Deus está dizendo, o dinheiro tem que ocupar um nível de importância e eu preciso estar acima na sua vida. Por que é que Deus fala disso? Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nenhuma outra coisa foi tão claramente rotulada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, como uma relação errada com o dinheiro. E a gente não pode simplesmente olhar para isso e dizer, não é importante. Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala no verso 7 que uma semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que é a semente? Jesus estava falando da palavra. Então, o que são os espinhos? Algo que tem o poder de sufocar a ação ou a operação da palavra de Deus na nossa vida. De abortar processos de Deus que deveriam ser para o nosso crescimento. Então a pergunta importante é, o que são os espinhos? No verso 22, Nosso Senhor explica, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém. Ou seja, nós não podemos dizer que a maneira como relacionamos com o dinheiro não é um assunto espiritual, porque vai afetar a nossa vida espiritual. Aliás, foi isso que Paulo pontuou em 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
No verso 10 ele diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Isso não significa que o crente não possa ter dinheiro. O que a gente tem que pontuar é que o dinheiro não pode ter o crente. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então uma definição antiga de avareza é que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então basicamente o problema não é o crente ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha o crente. É a forma de relacionar-se com isso que pode ou não ser problemática. Então estou dizendo isso porque Colossenses 3:5, por exemplo, diz que a avareza é idolatria. Uma pessoa que é apegada demais, dá muito valor ao que é material, ou seja, não faz distinção colocando Deus acima, ele tem um ídolo, um falso Deus, um outro senhor na sua vida. Então, basicamente, quando Deus pede honra, nós precisamos entender que Deus não estabeleceu um sistema de barganha ou de troca. É isso que eu digo que é problemático quando a gente vai ler Provérbios 3, se você honrar o Senhor com os seus bens, Ele vai te honrar de volta. Em 1 Samuel 2:30, Deus diz: eu honro os que me honram. Honra atrai honra. Mas aí o crente pensa assim, então vou honrar Deus para Ele me honrar de volta. É basicamente uma troca. E não foi essa a proposta de Deus. Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do meio do povo. Eu lembro de um culto, anos atrás, no início do meu ministério pastoral, onde, quando a reunião terminou, eu estava passando perto de dois que estavam numa conversa, e ouvi um falar para o outro: cara, tem algo que eu entendi sobre o dízimo que mudou minha vida, eu já diminui o passo para ouvir a história. Aí ele fala primeiro assim: eu aprendi que é melhor ficar com 90% depois de entregar os 10% e ter a bênção, do que tentar salvar os 100% e ter maldição. Aí ele fala assim: pô, dos males o menor. Eu pensei, essa é a grande verdade que mudou a vida dele, tipo assim, deixa eu ver onde é que eu perco menos. Então é melhor ficar com o orçamento do 90% dizimando e ter a bênção. Isso na verdade está mostrando só o quê? Um coração que continua avarento, que continua ganancioso, que está correndo atrás do que é interessante para si. E a maioria das vezes eu percebo que as pessoas simplesmente estão tentando usar os textos bíblicos para mascarar, justificar e alimentar valores que são errados no seu coração. Essa nunca foi a proposta de Deus. Deus não está dizendo: olha, se você me der um pouco eu te dou muito mais de volta. Seria o melhor negócio do mundo. Ah, pastor, mas ele não prometeu que se nós dessemos ele daria? Sim, nós temos essas promessas, mas nós precisamos entender a respeito de que elas falam. Basicamente eu entendo Deus dizendo o seguinte: se você me colocar acima e não deixar que o dinheiro concorra com o meu lugar, e o seu coração estiver blindado contra a avareza, de modo que o dinheiro não seja mais um problema, um concorrente, então eu posso confiar mais disso a você, sem que seja uma desgraça na sua vida. Dá para entender a diferença? Deus está falando de um coração correto. E quando o coração correto e a relação com Deus e o dinheiro se estabelece, e nós estamos protegidos, então Deus diz: isso vai ser bênção para você e não maldição. Mas nós não podemos achar que o assunto não vai afetar a vida espiritual. Aliás, eu fico impressionado com crentes que acham que um momento, por exemplo, como da contribuição, não tem valor nenhum. Tanto faz como fez. Em Atos, no capítulo 5, você vai ver Pedro dizendo a Ananias: porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Então primeiro ele mostra que quem colocou no coração de Ananias ofertar foi o Espírito Santo. Mas depois quem entrou para abortar o processo foi o cão, foi o próprio diabo. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha que isso não é importante? Ninguém briga por algo que não tem valor, que não tem importância. Você não vai ver alguém na rua brigando por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que isso não tem valor? Quando eu olho para as Escrituras, algo que me chama a atenção, falando desse valor, é que você consegue mensurar o que é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Pureza sexual é importante? É só ver o estrago da humanidade, você consegue deduzir que sim. Satanás e o reino das trevas não empenharia tanto esforço em dissociar algo se aquilo funcionando de forma correta não fosse importante para Deus. E aí quando você olha nessa perspectiva, basta você observar lá em Êxodo que quando Deus manda Moisés a Faraó com a mensagem: deixa meu povo ir, a mensagem é: deixa meu povo ir para que me adore. Qual o propósito final da redenção? Adoração. A nossa conexão de intimidade com Deus.
Qual é a primeira reação de Faraó? E Faraó, na tipologia bíblica, é uma figura de Satanás. Ele quem mantinha o povo, que viria a ser o povo de Deus, depois da Páscoa, ele que mantinha esse povo escravo. O Novo Testamento pontua que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E assim como aquele povo sai da escravidão de um tirano e passa a ser o povo de Deus por causa da morte do Cordeiro, eu e você também deixamos de pertencer ao reino das trevas, deixamos de estar debaixo do controle de Satanás para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo é muito claro. Então quando Moisés chega com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, a reação inicial do faraó é, vão adorar coisa nenhuma. Assim como Satanás não quer ninguém adorando a Deus. Mas quando as pragas começam dizendo, você vai ter que se dobrar, Faraó começa uma negociação e ele apresenta 4 contrapropostas a Moisés. Uma após a outra. Elas começam de uma forma mais descarada, mas vão ficando cada vez mais sutil. Na primeira delas, ele diz para Moisés, por que é que vocês têm que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés diz, nós não vamos adorar aqui. Algo que você precisamos entender que a adoração não é para escravos, é para livres. Você pode dizer amém? Ele diz, não vai rolar, no ambiente de escravidão não vai rolar adoração. O faraó olha para Moisés, então ninguém vai a lugar nenhum. E o Moisés diz, então praga para cima dos 6. E aí as pragas se intensificam. Aí o faraó recua e chama ele e diz, tá bom, não precisa adorar aqui, mas não vão muito longe. Moisés diz, nós vamos onde o Senhor ordenar a gente. Ele diz, então ninguém vai a lugar nenhum, então praga para cima dos 6. Daqui a pouco ele chama Moisés para a negociação e vem com outra proposta. Então tá bom, não precisa adorar aqui, nem perto. Mas ele pergunta, quem é que vai? Moisés diz, como quem que vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés diz, vai todo mundo. O faraó diz, então não vai ninguém. Então praga para cima dos 6. Aí qual é a última contraproposta? O faraó diz, tá bom, pode adorar, não precisa ser no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas aí o faraó fala assim, mas os rebanhos ficam. É nessa hora que você vai ver a indignação que Moisés não manifestou antes. Eu brinco que Moisés, o estilo do carioca da Baixada, ele diria, o quê? Eu amo esse agudinho dos carioca. Caraca, maluco. Né? O quê? Ele diz, não vai ficar uma unha para trás. Por que Moisés está tão indignado na última contraproposta? Elas vão se tornando cada vez mais sutis e parecem não ser importantes, mas são. Então pensa comigo. Primeira resistência do diabo, não quero que ninguém adore a Deus, mas se eu puder atrapalhar a adoração, eu faço eles adorar no ambiente de escravidão. Se eu não conseguir, eu até deixo sair do Egito, mas não muito longe, não vamos romper. As duas primeiras contrapropostas, embora uma seja mais sutil do que a outra, elas dizem respeito à área da consagração. Mas se ele não conseguir atrapalhar aqui, ele vai tentar impedir que você adore a Deus em família. Ponha isso na sua cabeça. O diabo sempre vai tentar se opor ao plano de Deus para a família. Mas Deus está atrás de gente como Josué, bata o pé e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo adorar a Deus, vai todo mundo buscar a Deus. Não é para alguns. Agora, se você olhar para a tipologia e entender que Faraó representa Satanás, pensa no quão sério é adorar a Deus com os bens. A ponto de ele dizer, olha, eu não faço questão de impedir de adorar, eu não vou tentar fazer vocês adorar no Egito nem por perto, não vou mexer no terreno da consagração, não mexo com a família de ninguém, desde que eu impeça vocês de adorar a Deus com seus bens. O que tem por trás disso? A ponto de ele dizer, eu desisto de brigar no terreno da consagração e da família, que são áreas que ele investe pesado e ataca, se eu conseguir amarrar você nessa área. É quase como se ele dissesse, se eu controlar essa área, não importa se você acha que está livre no resto. Eu te atrapalhei, eu te prejudiquei de qualquer forma. É quase como se ele dissesse, esse é meu último reduto de controle na vida de qualquer pessoa. Isso significa que adorar a Deus com os bens não é algo tão insignificante quanto muitos de nós achamos ou acreditamos que seja. Isso é algo tão sério que mesmo no reino das trevas, você não vai ver nenhum tipo de culto sem oferenda. Não importa do que a gente fale. Você não vai achar um despacho encruzilhada sem oferenda. De alguma forma o reino espiritual trata disso com mais seriedade do que a gente, mas não diz respeito aos valores materiais, porque no reino espiritual isso não tem importância nenhuma. Diz respeito ao lugar de importância que essas coisas exercem no nosso coração. E eu e você precisamos entender o que é essa distinção. Quando eu era adolescente,
E eu lia os textos como lá do Apocalipse, que João falando da cidade santa, da Nova Jerusalém, a cidade celestial que nos aguarda. Quando ele pontua que as ruas serão de ouro, isso na minha cabeça de adolescente ativava o modo ostentação. Eu ficava imaginando um dia eu andando naquelas ruas de ouro. Não sei porque eu sempre me imaginava andando descalço. E o ouro geladinho debaixo do pé. Mas eu ativava o modo de ostentação. Eu imaginava andando de peito estufado, cabeça erguida, pensando se um dia fui pobre já não me lembro mais. Para mim era o momento da volta por cima, da vingança. Agora pergunta. Você acha que a glória do céu é ouro? Você acha que isso tem algum valor ou importância no plano espiritual? Depois de um tempo Deus começou a me corrigir. Eu comecei a imaginar um anjo perguntando para Deus: o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Deus disse: essa coisa insignificante que não vale nada, faz rua, faz piso para o meu povo andar. Aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, lá só vai servir para ser pisado, desprezado. E esse deveria ser o lugar do dinheiro na nossa vida. Não um lugar de senhorio, mas um lugar de servidão debaixo do pé. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus está dizendo: se você me der honra e me mantiver na devida posição, e as coisas materiais não concorrerem no seu coração com o meu lugar, Deus está dizendo: aí eu posso te dar esse negócio, porque na sua vida ele vai ser servo e não senhor. Mas se isso não for corrigido dentro de nós, não há razão nenhuma para que Deus encha os nossos celeiros ou os nossos lagares. Se coloque no lugar de Deus por uns instantes e tente imaginar você no lugar de Deus, olhando para os fiéis na terra, que inclui você. E Deus olhando para você, você agora pensando com a mente de Deus, mas olhando para você, pensando: se eu der mais dinheiro para essa criatura, ele se perde, ele desvia a face de mim. Você acha que seria um bom negócio te abençoar financeiramente às custas de perder você? Agora, se você no lugar de Deus não faria isso, por que você acha que com a mente brilhante, inteligente, sábia dele, por que é que ele faria? Nós precisamos entender que isso tem a ver com o coração e com algo que se resolve dentro de cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, em terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, falamos do que Deus quer, que é honra e não dinheiro. Em segundo, questionamos por que honrá-lo nessa área, porque diz respeito a esse fator de regulagem, de equilíbrio. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que o que de fato importa para Deus é a expressão do coração. Voltando no texto de Malaquias, onde Deus diz: se vocês vão me entregar, me oferecer em sacrifício o animal cego, o manco, o doente, o dilacerado. Outro dia alguém falou: pastor, eu quero o dilacerado. Falei: imagina que o lobo, um predador, atacou a ovelha. O pastor foi lá, defendeu, livrou ela, mas saiu meio avariada, né, da boca do predador. Então, qualquer que tivesse algum tipo de defeito. Se você olha para a lei de Moisés, Deus por meio de Moisés pontuou que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito. É lógico que em primeiro lugar isso aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, o nosso substituto, mas nós também precisamos entender que para Deus, principalmente quando falamos do terreno da oferta, não se espera nada que não seja o nosso melhor. E quando você pontua isso, a pergunta a ser feita é: por que esses judeus, que Deus por meio de Malaquias está confrontando, por que é que eles iriam oferecer a Deus o animal doente, o manco, o cego, o dilacerado, em vez de um animal perfeito que foi requisitado ou determinado por Deus? Todo dia alguém falou: era um bando de desviado que não estava nem aí com Deus. Eu falei: se não tivesse nem aí com Deus, não ofertava nada. É gente que de alguma forma está dizendo: Deus pediu, nós temos que entregar, mas eles estão reavaliando o que será entregue. A pergunta é: por quê? Sempre tem aqueles defensores dos fracos, dos pobres, inocentes. Não, pastor, provavelmente eles não tinham algo melhor. Não é o que o texto diz. Malaquias capítulo 1, verso 13 e 14 diz: vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus diz: é golpe. Você tem algo melhor, mas está oferecendo o inferior. A pergunta é: por quê? Se o cara não está nem aí com Deus, não oferece nada, por que ele ofereceu um subproduto? Eu não posso dizer que essa seja a única resposta cabível, mas honestamente, depois de pensar e processar e tentar fazer isso, não apenas com a nossa mentalidade de hoje, com a cultura da época, eu cheguei a uma conclusão.
o que era feito com o sacrifício, com o animal que era entregue em sacrifício. Ah, pastor, ele era queimado no altar. Ok, mas era queimado até as cinzas? Não. Em primeiro lugar, ele era levado ao sacerdote. Havia um rito e um protocolo. O sacerdote não só tinha a forma correta de matar, escorrer o sangue, mas ia esfolar, tirar o couro, limpar. Quando ele era colocado no altar, o que era o altar? Uma churrasqueira, gente, com grelha e tudo. A gordura queimada era do Senhor, mas a carne era de quem? Uma parte era do sacerdote da sua família, a maior parte da carne era do ofertante, que comia com a sua família. Então aquilo virava churrasco. Eu sei que falo isso antes do almoço, a cara de alguns já se ilumina. Virava churrasco. E quem comia? A maior parte, a família do ofertante. 1 Samuel capítulo 1 fala de Eucana, o pai de Samuel. Diz que ele dava porção dobrada para Ana. Do quê? Da carne do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, ele dizia: Ana, você vai comer o dobro, né? Então eles comiam churrasco diante de Deus. Agora eu fico imaginando esse cara na hora de entregar o animal. Ele olhava para o animal cego e pensava: lá no mercado isso aqui não dá preço nenhum. Mas ele olhava para o bom e dizia: esse vende por algo melhor. Aí ele pensava: qual que eu vou entregar para virar o churrasco? Gente, na hora de comer a picanha faz diferença? Se o animal enxerga bem, se é míope, se é cego? Não. E de repente a pessoa pensava: vai virar churrasco mesmo? Qual é a diferença? Mas o que era só o efeito colateral passou a ser tratado como propósito. O propósito não era comer churrasco. O propósito era oferecer a Deus o melhor. Comer churrasco era efeito colateral. Mas muitas vezes nós transformamos o propósito em efeito colateral e o efeito colateral em propósito. E é aí que nós erramos. Quando você pensa que aquilo era algo a ser entregue a Deus, então ao escolher o melhor animal, você está dizendo o que para Deus? O Senhor merece o melhor. Ao colocar Deus em primeiro e a gente por último, nós estamos estabelecendo o quê? A devida distinção de honra. Mas quando simplesmente tratamos essas coisas com desdém, nós estamos sabotando aquilo que deveria ser a essência. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um texto, eu quero encerrar com ele. Se você puder, acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Observe a expressão indignados. E diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O texto nos mostra uma mulher, nós sabemos, cruzando referência dos outros evangelhos, se tratar de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que ela derrama esse perfume que a Bíblia chama não só de valioso, mas de muito valioso. Quando ela derrama o perfume, ela não só estragou o perfume, no sentido, né, de dar fim a ele, a turma classificou aquilo de um desperdício, como ela não deixou aproveitar nem o frasco, o vaso que ela de alabastro, ela também quebrou. E o povo, diz o texto, começaram não só a ficar indignados, mas começaram a murmurar. O original diz que bramavam contra ela. O que é bramar? Gritar. A atitude dela gerou indignação. Jesus tem que defender a mulher, deixa a mulher em paz. Ela fez uma coisa boa. Porque todo mundo está classificando de algo ruim? Porque eles estão olhando e dizendo é um desperdício. Por que eles estão pensando no desperdício? Alguém olhou e fez a conta. Nós não sabemos quanto ela pagou no perfume. Mas alguém fez a conta para vender depressa, de segunda mão, fazer dinheiro em cima, mais de 300 denários. Esse mais de 300 não é preciso. Pode ser 315, 330, 350. Eu acho que se fosse mais de 350, alguém diria quase 400. Mas não vamos nem colocar a possibilidade do mais. Vamos ficar só com 300 denários. Quanto valia 300 denários? O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Aliás,
né? A Bíblia, a versão que eu estou usando, ela coloca uma nota aqui no denário. Moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. O denário era o pagamento padrão por um dia de trabalho de um trabalhador qualquer, não importa a área ou a categoria. Isso significa que o judeu trabalhava 6 dias por semana e descansava o sábado. Qual era a média de ganho semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles, diferente do nosso calendário, tinham 30 dias redondos. Como a média de sábados por mês vai variar de 4 a 5, para facilitar a conta, vou deixar em 5. A média salarial era 25 denários por mês. Se a média salarial era 25 por mês, 300 denários é um ano de salário integral de um trabalhador normal. Então tenta imaginar a sua renda, não importa o tamanho dela, não mensal, mas anual. E você simplesmente bota esse valor no perfume. Os caras olham aquela mulher pegando um ano de renda e jogando fora. Estão dizendo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Porque todo mundo está pensando no que o perfume custearia. Quais os projetos que ele bancava. E aí você precisamos entender que para Deus, oferta pode até ter um efeito colateral de bancar bons projetos, mas esse nunca foi o propósito. Enquanto todo mundo está pensando no que o dinheiro faz, Jesus diz, ela fez uma boa ação para comigo. Jesus tenta explicar para eles, essa mulher me enxergou. Enquanto vocês só estão olhando projetos, ela enxergou a minha pessoa. Olha o que Jesus diz, ela me ungiu antecipadamente para a sepultura. O que Jesus está falando é um contrassenso. O que significa ungir na sepultura? A nação de Israel morou 430 anos no Egito. E quando saíram do Egito, eles saíram com práticas culturais dos egípcios. Tenta imaginar um povo que viveu mais de 400 anos no Brasil. Você acha que não vai sair comendo feijoada e churrasco? Se morasse 400 anos aqui no sul, não iam sair tomando chimarrão? Então, eles saem do Egito com a prática que os egípcios tiveram, e já era milenar antes deles passarem por lá, de embalsamar os seus mortos. Isso significa o quê? Que eles atrasariam o processo de decomposição, permitiria que o corpo fosse velado por mais tempo, que os restos mortais durassem mais, enfim, a lista vai longe. Mas só fazia sentido embalsamar depois que morreu, porque enquanto está vivo não tem processo de corrupção. Para que é que alguém ungia antes da morte? Um dos textos do Antigo Testamento mais citados no Novo em relação à ressurreição de Cristo é o Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Algo importantíssimo que você temos que entender é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, o corpo de Cristo não se decompôs. A Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. O corpo de Cristo nunca se decompôs. Então basicamente o que aquela mulher fez quando derrama aquele óleo não era um bálsamo que teria um efeito natural. O que essa mulher fez foi um ato profético. Ela está dizendo a verdadeira unção, o verdadeiro óleo, que é o poder do Espírito Santo, envolverá, protegerá esse corpo para que ele não sofra decomposição. Essa mulher enxergou o que ninguém enxergou, ela discerniu o que ninguém discerniu, e o que Jesus faz com ela é extraordinário. Ele diz, onde for pregado o Evangelho, verso 9, em todo o mundo, o que ela fez será contado para a memória dela. Então Jesus estava dizendo, em todos os lugares, todas as gerações, todo mundo vai saber o que essa mulher fez. Só para aprender com ela? Não, era mais do que isso. Jesus disse para a memória dela. Jesus imortalizou Maria de Betânia pelo seu ato. E diz, ela será lembrada em todos os lugares, em todas as gerações, pelo que ela fez. Quem mais você viu Jesus honrar dessa forma? Agora, se a gente seguir a lógica de 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram, e ele honrou essa mulher dessa forma, ele se sentiu muito honrado por ela. Eu lembro quando Deus começou a tratar desse assunto comigo, lá por 2001. Eu estava meditando nesse texto. E disse, por que você acha que o povo ficou tão indignado? Falei, é um bando de ignorantes que não entenderam o que essa mulher entendeu. E o Senhor falou no meu coração, disse, é fácil você falar isso hoje. Conhecendo o texto, o desfecho, o ensino. O Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não. Ele falou a segunda vez, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu falei, não. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que pode discutir com Deus. Ele está sempre certo. A gente tem que ser de um nível de teimosia impressionante. Quando eu falei pela terceira vez, de modo nenhum, eu não, eu tive uma visão. E eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas assisti um filme dentro da minha cabeça. Eu pedi o controle, alguém entrou com o script, com as cenas, e aquele desenho
aquele filme passou claro da minha mente. Eu estava num culto, e a cena que eu via na época era do prédio da igreja de Guarapuava, onde era pastor na ocasião. É como se alguém pegasse uma câmera filmadora e filmasse do alto, enviesado assim, da esquerda para a direita. A diferença é que aqui nós temos um retângulo que está de lado. Lá, na época, o retângulo era de comprido, um pouco menor do que esse também. Mas eu via uma cena de um culto, que era o que a gente chamava o culto domingo, casa cheia. O povo na adoração. Era um negócio assim que eu não consigo descrever para você, porque a visão, falando na linguagem dos técnicos de som aí, era multicanal. Eu conseguia ouvir a oração que um está fazendo, o grito de louvor do outro, né? E esses sons não se misturavam. Eu estou acompanhando aquilo de uma forma impressionante. E aí eu percebo na visão que alguém vem pelo corredor central descendo. Essa pessoa vem chorando, emocionada. Ela está dizendo: Jesus, eu te amo tanto. Eu te amo mais do que o dinheiro. E eu vou provar. Aquilo chamou minha atenção. A igreja estava num momento de desafio. A gente estava na iminência de tomar uma decisão administrativa de interromper uma obra, uma construção por falta de recurso. Quando o cara diz: eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar, minha vontade de dizer: prova mesmo, duvido. Aquilo chamou minha atenção. E ele vem descendo, e ele chega à frente. Só que eu estou vendo do alto, como fosse da filmadora, e eu também estou dentro da visão. Eu não só acompanho o que está acontecendo de fora, mas eu tenho a percepção de mim dentro da visão, que é a minha percepção limitada só do que acontece à volta. E eu percebo a hora que ele passa por mim e vem à frente, se ajoelha. Era uma noite fria, estava usando um casaco diferente, e eu lembro quando eu ajoelho, ele simplesmente chorando ali, quebrantado, e diz: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão num dos bolsos da jaqueta e tira um maço de nota. Na época era novidade ainda, de 100. E a minha cabeça dispara a fazer a conta. Quantos milímetros tem a nota, quantas notas cabem no maço, vezes 100. E eu já começo a dar glória a Deus. Porque ele joga aquilo e fala: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Eu ainda estou tentando chegar ao resultado da conta. Ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço, joga em cima do primeiro. Se para o primeiro eu estou dando glória, para o segundo já estou dando aleluia. Eu estou pensando: nós vamos terminar essa obra. E ele continua ali chorando. Eu não sei de onde são o terceiro maço. Eu já estou quase falando em línguas. E aí, enquanto chora, ele bota a mão no bolso. Ele diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele pega um vidrinho sem rótulo, abre, começa a jogar um líquido. E eu, que estou atrás dele na visão, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está cheirando álcool. E aí ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. E diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E minha cabeça faz equação. Dinheiro é de papel, álcool em cima, fósforo, eu te amo. Quando eu entendo o que ele vai fazer, você sabe como terminou a visão? Eu, que estava lá dentro da visão, voei no pescoço dele. Antes dele riscar o fósforo. Eu ainda estou rolando com ele, a visão sumiu. E o Senhor falou comigo: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Se a sua leitura do que o que essa mulher fez fosse desperdício, você teria atacado, você teria impedido, você teria parado. E naquela visão contemporânea, eu percebi o que é que ele estava falando. A maioria de nós acha que o valor de uma oferta é o que ele financia, é o que ele custeia. Mas para Deus nunca se tratou de projetos, e sim de um lugar de importância no coração. Quem está entendendo? Então, muito mais, eu não estou dizendo que a gente não deva ter sabedoria no uso de recursos em relação aos projetos. Mas eu estou dizendo que para Deus isso nunca foi o ponto principal. Aliás, é isso que nos leva às vezes a investir em determinados projetos e outros não. A gente diz: isso vale a pena, isso não vale a pena. E nós estamos fazendo por projetos o que deveríamos estar fazendo pelo Senhor. Quando nós começamos a entender que no final das contas é uma questão de honra, a maneira de lidar com o dinheiro muda, não é só na hora da contribuição. Por que eu e você devemos ser honestos nas nossas finanças? Por que a gente deve andar em integridade? Por que nossos ganhos não devem ser ilícitos? Por que nós não vamos mentir para ganhar dinheiro ou lesar, enganar alguém para ganhar dinheiro? Porque mamon não pode ser mais importante para mim ou para você do que Deus e os princípios que Ele estabeleceu. Por que é que nós vamos nos preocupar com o pobre e o necessitado?
Provérbios 19:16 diz: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você olha para o necessitado e põe recurso nele, Deus está olhando dizendo: quem queria cuidar dele sou eu. Se você financiou o meu interesse, eu estou em dívida com você, sou eu que vou honrar você. Quando você lembra de Jesus dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e vale lembrar isso nesse início de ano, quando está chegando a hora de declarar o imposto de renda. Por mais que você não consiga, outro dia um falou: pastor, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Para ele eu dou com alegria, para César eu não dou não. Eu falei: ok, ele não mandou dar para César com alegria, mas ele mandou dar. O que César vai fazer, vai responder a Deus. Mas se eu e você entendemos o que é honrar a Deus, a gente não vai dar jeitinho em área nenhuma. Nós vamos nos conservar dentro dos princípios dele o tempo todo, dizendo: é para o Senhor, é por causa do Senhor. Isso muda completamente a maneira como lidamos com o dinheiro em todas as áreas. E se essa área é subjugada, e o senhorio de Deus se manifesta no meu e no seu coração, nós não apenas vamos romper no plano espiritual, mas em consequência Deus diz: eu posso derramar bênção financeira à vontade, porque eu não vou perder você. Quem está entendendo, diga amém. Então o cerne de toda a relação do cristão com Deus e o dinheiro continua sendo uma questão de honra. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te pedimos a capacidade de entender, não só no nível da razão meramente humana e mental, e não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue depois do culto, mas cresça, possa se expandir em termos de percepção e discernimento dentro de cada um de nós. Nós oramos pela capacidade não só de entender os valores da Tua palavra, mas de corresponder contigo. Queremos que na nossa vida Cristo seja o Senhor absoluto, que não haja lugar de concorrência. Queremos, ó Deus, de fato entender e subjugar plenamente essa área ao Teu controle, ao Teu senhorio. Nós queremos nessa manhã não apenas repensar a forma como lidamos com tudo aquilo que é material. Queremos, ó Deus, nos arrepender e consertar aquilo que precisa ser consertado. E queremos viver o Seu senhorio de forma plena e completa. E nós oramos por isso. Que haja graça, que haja ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós, para que muito mais do que contribuição, possamos Te oferecer honra, e que isso seja de fato o efeito regulador de toda a nossa relação com Deus e o dinheiro. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.